Olá pessoal, como havia falado para vocês, nesse ano de 2019 nós vamos abordar vários temas todos os meses referente ao nosso lado da saúde. Nesse mês de janeiro, o nosso tema é saúde mental. Por que janeiro é falado um pouquinho de saúde mental? Porque é o recomeço, é o começo de ano, é o começo de novas metas. Janeiro Branco é uma campanha nova que foi implantada em 2014 em Minas Gerais por alguns psicólogos. Já é uma campanha que vem sendo trabalhada com palestras, grupos, trocas de experiências, para que cada vez mais a sociedade entenda a importância de ter a saúde mental, entenda a necessidade de não trabalhar num fluxo tão grande, como abordar pontos de desafios do nosso dia a dia, ansiedade, depressão. Então, assim, janeiro estamos preparando aí vários temas para vocês. Para esse tema específico de janeiro, nós trouxemos a profissional Luciana Lombardi, que é uma psicóloga muito experiente nessa área, e ela traz várias dicas de como a gente melhorar a nossa saúde mental no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Estou sentada ali, como que eu posso usar algumas técnicas para melhorar a minha ansiedade, como que isso é desenvolvido um quadro de depressão e tudo mais, como que a gente pode passar por isso ou não chegar a ter quadros desses tipos de fatores, como que a gente pode ter um ano maravilhoso de 2019 com a nossa saúde mental, física, espiritual lá em cima e a gente conseguir atingir todas as nossas metas nesse ano. Vamos conferir um pouquinho da nossa reportagem que a gente falou com a Luciana, os conteúdos que ela trouxe e as dicas para vocês. Então, para falar desse tema de saúde mental nesse mês de janeiro, nós convidamos a Luciana Lombardi, psicóloga, já há um bom tempo no mercado, com várias experiências aí desse conceito de saúde mental, né, Luciana? Isso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e falar um pouquinho desse tema. Luciana, fala um pouquinho da tua experiência para que os nossos clientes, as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo e tudo mais, conheçam um pouquinho sobre você. Ok. Eu que agradeço, né, Paula, muito obrigada aí pelo convite e é muito importante a gente poder contribuir. Acho que é super importante vocês participarem dessa multiplicação desse momento que é a gente falar a respeito de saúde mental e essas campanhas que são super importantes. Bom, eu tenho 20 anos de formada em psicologia e atuo há praticamente 8 anos em psicologia clínica. Trabalho com terapia comportamental cognitiva, fiz uma formação em saúde mental pela USP de São Paulo e trabalho bastante dentro do consultório com os mais variados problemas, né? Desde dificuldades do dia a dia, da vida, com alguns conceitos e problemas pontuais de vida até realmente com situações um pouco mais complexas, né? Como que você vê, Luciana, essa questão desse tema de saúde mental? Porque hoje as pessoas acham que é uma frescura, né? Você praticar um esporte, você fazer uma yoga, um pilates que acalma talvez, não sei se vai falar um pouco disso, mas que talvez acalme, nos ajude nessa saúde mental, física, emocional e tudo mais. Como que você vê hoje esse tema? O quão ele é importante para a sociedade, para a população hoje? Olha, é um tema de extrema importância. Primeiro, porque a gente vive uma sociedade muito complicada, principalmente hoje, assim, se a gente for pensar no nosso contexto Brasil, né, a gente vive desemprego, a gente vive uma situação política bastante complicada, uma situação socioeconômica bastante difícil e tudo isso acaba impactando na maneira como a gente vivencia a nossa vida de uma determinada forma. Eu acho que tem uma situação muito complicada aí, o fato da gente achar que a gente tem que dar conta de tudo a todo momento. Então, as pessoas não olham para suas vidas e assumem que, olha, eu estou precisando realmente de um apoio, porque o que a gente aprende? Que a gente tem que dar conta de tudo, né? Tem uma frase que os brasileiros gostam de usar, que brasileira, a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? E isso é realmente importante para a gente ter a nossa autoestima, nossa motivação para a gente ter resiliência para as dificuldades da vida. No entanto, a gente acaba passando muitas vezes por cima dos nossos limites, achando que eu tenho que dar conta. E hoje, né, Luciana, se a gente for observar o quadro de estresse, ansiedade, depressão, suicídio tem aumentado cada vez mais, principalmente com a população brasileira, né? Eu acho que vem muito com relação ao momento que a gente está
exatamente essa questão de que tem que dar conta de tudo, que tem que fazer tudo. E aí, a hora que a gente se vê num momento crítico, talvez já esteja muito tarde. Isso. Ou às vezes a gente nem se reconhece, né? Exatamente. Não acha que tá tendo, que não está com uma boa saúde mental, Isso. que acha que tá tudo bem, mas por fim a casa tá caindo. Exatamente. Acho que tem uns números bem altos, né, Luciana, com relação a esses quadros de ansiedade, depressão e tudo mais. Tem bastante. Só voltando e aproveitando o seu gancho, essa questão, né, da gente realmente chegar nos nossos limites, o que a gente vê no consultório é muito isso. A pessoa, quando você vai levantar a história de vida dessa pessoa, você vê que o problema ele começou, às vezes, há anos. Há muito tempo. E aí ela vem pro consultório porque ela realmente não aguenta mais. Porque começou a impactar muito a vida social, o relacionamento familiar, o trabalho. E aí ela se vê numa situação em que ela realmente tem que procurar uma ajuda porque ela não tá aguentando. Muitas vezes culmina com internações. A pessoa tem um descontrole tão grande que acomete fisicamente e ela vai para uma internação. E aí ela começa a ter a noção de que eu preciso realmente cuidar da minha saúde. Porque tem um conceito também que é muito importante, que a gente avalia e a gente acha que saúde é apenas a questão da ausência de problemas físicos. A gente fala, tá tudo bem com o meu físico, então eu tô saudável. E na verdade não é assim. Né? E assim, o corpo fala, né? Fala. Às vezes a gente tem uma dor de cabeça, uma tontura, a gente vai lá e corre e toma um remedinho. Isso. Né? Nós mesmos se automedica. Né? Sem poder, mas a gente faz isso. Né? No dia, tem uma dor de cabeça com lá. O corpo hoje, ele dá os sinais. Muito. Né? O quão isso a gente tem que se preocupar. Né? Muito, né? E também é uma outra coisa, que a gente vai encontrando formas de driblar esses problemas. E muitas vezes eu recebo aqui no consultório pessoas que chegam pra mim e falam, Luciana, olha, eu tô vindo aqui porque eu já fui em vários médicos e aí todos me falaram o seguinte, não tenho nada. Então você vê desde problemas de pele, gastrite, enxaquecas constantes, que você vai depois trabalhar com essa pessoa e realmente você vai perceber que na verdade é toda uma estrutura de vida que chegou a um estupim, né? Então aí ela vem pro consultório. Isso acaba trazendo muitos prejuízos para a vida de uma maneira geral. Então, como você falou lá no começo da nossa conversa, hoje o Brasil ele ocupa o lugar, assim, lugares no topo da lista dos problemas com saúde mental. Só lembrando que ter saúde mental, né, não simplesmente é o fato de você não ter um transtorno psiquiátrico. Ter saúde mental é você saber lidar com os problemas da vida de uma maneira muito simplista, né? É você passar por dificuldades, porque dificuldades existem. Ter saúde mental não é você achar que o mundo é igual ao mundo da Poliana, tudo é lindo, maravilhoso, né? Você perdeu um emprego e tá tudo bem, você perdeu um ente querido e tá tudo bem. Não, é você sofrer, é você lidar com as dificuldades, mas aquela dificuldade, ela não impactar a sua vida a ponto de você realmente adoecer. Então, isso é ter saúde mental. O Brasil hoje, ele ocupa o primeiro lugar no ranking mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, de transtornos ansiosos. Quando a gente fala transtornos ansiosos, não é a ansiedade propriamente dita em geral. São transtornos de pânico, toque, transtorno bipolar, as fobias e é claro que a ansiedade generalizada. Aquela que realmente tira a gente do nosso bem-estar, né? Hoje são mais ou menos quase 19 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de transtornos ansiosos. É um número bem alto. A população hoje no Brasil que sofre de um transtorno depressivo tá na casa mais ou menos de 12 milhões de pessoas, corresponde a mais ou menos 5% da população brasileira, né? Ocupa o terceiro lugar hoje no ranking mundial. No mundo, a depressão ela acomete geralmente 4,4% da população mundial. Também é um indicador bem alto, né? E para ainda complementar a lista, né, nós brasileiros somos considerados os mais estressados da América Latina e o segundo país mais estressado do mundo, tá? Com um índice de estresse de acometimento da população de aproximadamente 69%.
Nossa, é altíssimo. E que nós brasileiros estamos num índice bem Bem elevado e bem preocupante, né? E bem preocupante. E eu acho que isso tem que chamar a nossa atenção, e essas campanhas são importantes, né? E tem que tomar uma proporção maior, porque por mais que a gente saiba, quem nunca teve uma pessoa com transtorno ansioso, com depressão na família, quem nunca ouviu falar sobre estresse, sobre as dificuldades do estresse? Todos nós sabemos o que é, todos nós temos alguém na família que teve um caso ou outro, ou mesmo cada um de nós já passou por uma situação difícil, mas a minha pergunta quando eu vejo esses índices é o seguinte: o que a gente está fazendo com toda essa informação? Exatamente. A gente não está fazendo nada. Exatamente. Será que porque a gente que eu falo, população de uma maneira geral, também não negligencia esses, né? Ou finge que a gente não tem nada. Às vezes a gente se pega numa situação de tristeza elevada. Janeiro é o mês da campanha branca, é janeiro branco, exatamente saúde mental, por esse motivo. Terminou o ano, eu não bati minha meta, eu não alcancei os meus objetivos, eu esperava ter tido um trabalho, alcançar aquele trabalho que eu tanto busquei e não alcancei. E isso traz a campanha desse mês de janeiro exatamente por esses motivos. Porque é o recomeço. Né? Recomeçou, terminou e recomeçou. Quais são minhas metas para o novo ano? O que eu quero? E é um período de melancolia, né? Sim. Às vezes a gente pega falando, nossa, essa música, então é Natal, né? O finalzinho a gente fala, que tristeza que isso me dá. Por que te dá tristeza? O que você queria ter feito que você não fez? Como você vai lidar com isso? Né? Porque tem essa questão de lidar, né, Lu? Tem. A gente às vezes não vai alcançar tudo que a gente gostaria no momento, que tem seus momentos, tem a hora e tudo mais, a gente tem um pouco de pensar nisso. Mas como que eu vou cuidar de cada situação? Fui desligado de um trabalho recentemente que era a minha vida, que cuidava da minha casa, que punha dinheiro na minha casa. Como que eu vou lidar com essa situação? Entra muito isso, por isso que a gente trata janeiro, existe campanhas aí para todo lado espalhado e muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras voltados para esse tema justamente por isso, né, Lu? Pra gente estimular realmente os recomeços, a vida é feita de recomeços, não é verdade? O final do ano, ele traz aquela questão do final do ciclo e a gente tem um pouco de dificuldade muitas vezes em lidar com o fim. Por mais que exista um recomeço logo em seguida, né? E a gente lidar com aquele momento, como você falou, no final do ano, o que eu fiz na minha vida, né? O que eu conquistei, qual foi o balanço, perdi muitas coisas, mas também ganhei muitas coisas, né? É saber colocar isso na balança, né, Luciana? Tipo, eu perdi, mas eu ganhei. A gente não perde o tempo todo, a gente não ganha o tempo todo. Exatamente. É saber balancear isso para que a gente não desenvolva um quadro depressivo, ou a gente fica ansioso e isso acaba gerando a gente tomar muita medicação. Luciano, quais são as dicas que você daria, assim, hoje mais simples, que a gente pode utilizar na nossa rotina do dia a dia para a gente não desenvolver esses quadros? Né? Como eu diminuo minha ansiedade na minha rotina de trabalho, existe uma técnica, a gente fala um pouquinho, respira, dá uma volta, olha para fora, toma um cafezinho, se tem uma janelinha, vai lá dar uma olhada. Quais são as dicas que você dá para o pessoal diminuir esses quadros que a gente conhece e melhorar a nossa saúde mental, física, emocional? Além do dia a dia, mas também com exercício e tudo mais. O que você recomendaria que dá pra gente fazer agora, né? Nesses momentos que a gente tá trabalhando, sentado aí no escritório, ou tô ali dando a minha aula, como que, né, nossos franqueados aí atendendo o cliente, nossa equipe também, quais são as dicas que você dá pro nosso público com relação a isso? Assim, a gente poderia falar em inúmeras estratégias, mas eu particularmente como profissional dessa área, a primeira recomendação que eu dou é: primeiro, permita-se sentir e olhar e aceitar as tuas dificuldades. Primeiro ponto é isso, não se ache o super-homem, a super-mulher, exatamente. Reconheça as suas dificuldades, pronto. E tá tudo bem, ter dificuldades é normal. Eu tenho que querer sair daquela situação. Então, o primeiro ponto é olhar para você, reconhecer as suas dificuldades e ter autocompaixão. A gente precisa desenvolver esse sentimento de autocompaixão, né? De olhar pra gente com mais carinho, com mais cuidado. O primeiro ponto é isso. Depois, eu acho que a gente pode se engajar em atividades práticas muito simples, como, por exemplo, olhar para as coisas boas que acontecem, né? Eu gosto muito dessa questão da prática da gratidão. Acontecem muitas coisas difíceis, mas
O que aconteceu de bom no meu dia hoje? Acabou o dia, obrigada pelo Obrigada meu trabalho, por isso, por ter feito um trabalho que eu entregar um job que eu queria. Por estar indo para minha casa, por eu ter um carro para andar, por eu ter uma família, por eu ter um teto para dormir, por eu ter uma comida para comer. Isso são fatores positivos que trazem pra gente aquela sensação de que as coisas podem não estar tão boas, mas eu tenho muitas coisas boas também. Então eu saio daquele ciclo de olhar de uma maneira negativa para as coisas, né? A outra questão é a gente realmente respirar, como você falou. Para quem é ansioso, eu falo para os meus clientes, não existe melhor remédio do que respirar. Tomar ali uns 3 minutinhos, se concentrar na sua respiração, naquele momento que você está vivenciando, para você se reorganizar. A respiração, ela traz calma, ela traz alívio do estresse, ela traz uma melhor concentração, uma melhor atenção, né? Fazer coisas prazerosas. E fazer coisas prazerosas não é simplesmente não significa coisas grandiosas. Viajar, conquistar alguma coisa e jantar num restaurante super legal. Uma coisa assim, não tenho nem dinheiro pra viajar, como é que eu vou melhorar isso? Mas não precisa ir tão longe. Não precisa ir tão longe. Coisas prazerosas são aquelas coisas que você... Que são gostosas, minimamente. Eu gosto de fazer um trabalho artesanal, me faz bem. Pega lá, faz um trabalho artesanal. Gosto de ler um livro, gosto de conversar com os amigos, gosto de jogar baralho. Por que não chamar um amigo ali para jogar um baralho? E fazer coisas diferentes. E se permitir, né, Lu? Fazer isso mais vezes. Né? Se faz bem, por que não faz mais vezes? Exatamente. Porque a gente está tão acostumado a ficar naquela rotina, a não querer sair da rotina, né? Então, eu reclamo, mas eu tô sempre, todos os dias, fazendo a mesma coisa. E fazer uma coisa diferente, fora daquele teu habitual, traz um ar, né, gostoso para a tua vida. Você se percebe fazendo coisas diferentes, se experimentando estímulos diferentes, sensações diferentes. Então, coisas muito simples, né, que no dia a dia a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando, a gente automatiza tudo, né? Então sai do trabalho, vai pelo mesmo caminho. Quantas vezes eu falo, nossa, eu tenho tais caminhos para ir, hoje eu vou por esse caminho. Eu faço muito isso da minha casa. Tô vindo pro trabalho, hoje eu vou pegar por tal caminho. Não, hoje eu vou por outro caminho. Tô cansada de passar nessa... Porque você vê outras estimulações. Isso ativa o nosso cérebro, isso ativa a nossa perspectiva positiva de olhar o mundo com outro olhar. E olhar o mundo com outro olhar é muito importante pra gente começar essa busca em ter válvulas de escape no momento em que as coisas não andam bem. Muito bacana. E eu acho que, Lu, vale a pena a gente também, para quem sente alguns fatores de sentir que já não está no momento que dá conta mais, que precisa de ajuda, é extremamente importante procurar um profissional. Muito. Né? E seria exatamente um psicólogo, é exatamente esse caminho que a gente tem que direcionar esse tipo de caso, né? Ansiedade, esses tipos de quadro. Primeiramente procurar um psicólogo para ver o que ele pode contribuir, pode te ajudar, como ele vai te orientar, né? Para que você consiga se identificar antes de um problema maior. Né? Exatamente, né? Eu acho super importante a gente trabalhar com essa questão, procurar um profissional da saúde, pode ser um psicólogo, às vezes um psiquiatra que vai fazer um diagnóstico emergencial e aí vai te encaminhar para uma psicoterapia. Dizer que psicoterapia não é para a vida toda, né? Existem as psicoterapias como a terapia comportamental, que são orientadas por um objetivo, então você entra dentro do consultório já sabendo, já com um objetivo a ser trabalhado, então você vem realmente com estratégias, com foco, então você às vezes faz 2 meses de terapia, 3 meses, 5 meses, tem gente que fica mais tempo, mas não é para a vida toda. O importante é que você vai ter uma pessoa com um olhar clínico diferenciado, técnico, e aqui eu gostaria de dizer o seguinte, né, que a psicoterapia é um trabalho muito técnico, muito profissional e científico, não é simplesmente chegar e conversar. Né? O profissional que está ali do outro lado, ele não conversa, ele faz análises baseado no referencial teórico dele, ele olha a sua história baseado em questões científicas, o que você está querendo dizer, que sinais que isso está me dando, então existe todo um respaldo técnico e científico. E precisar de psicoterapia na vida
é natural. Não é vergonha, não é porque vergonha. existe ainda um pouco disso. Ai, existe eu tenho vergonha de falar com um preconceito. psicólogo, não sou louco, né? Isso, existe ainda muito, por mais que a gente, né, evoluiu muito, existe muito. Eu tenho clientes aqui que falam pra mim, olha, fiz muitos anos de terapia escondido da família, porque tinha medo de falar pra família, você não precisa disso, como se isso fosse algo surreal, né? Fora do padrão de normalidade, né? Tem pacientes que às vezes eu pego, já aconteceu situação de estar entrando na sessão e ter que atender um telefone rapidinho antes de começar a sessão e falar, eu tô numa consulta médica. Né? Porque ainda existe muito assim, eu tô indo no psicólogo. Agora eu também tenho outros pacientes que falam abertamente, falam que amam e tudo mais. Então o importante é não ter preconceito, é olhar pro nosso bem-estar e principalmente não achar que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente não precisa. A gente é ser humano, né? Exatamente. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente tem que aprender muito e tem coisas que a gente vai desenvolver. A gente não nasce sabendo. Não é verdade? A gente não nasce sabendo lidar com sentimentos, isso tudo é aprendido. Exatamente. Né? Então, muito bom. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço. É muito bom ter um profissional que possa contribuir com essas informações, com esse tema tão importante, né? Que se inicia um ano. Todos são importantes, mas o começo é extremamente importante porque é o que vai definir o que vai acontecer com a gente, o que a gente quer para o ano todo. E é importante a gente sempre falar desse tema, independente do mês. Isso. Né? Buscar um profissional, conversar com os amigos, utilizar um pouco dessas técnicas que a Luciana passou, extremamente importante, porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba se perdendo e acabou o dia a gente está naquele nível de estresse muito alto. Então, agradeço. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Por todas as informações. E para o mês que vem a gente vai ter mais conteúdos, não perca nosso canal do YouTube. Fevereiro a gente traz também mais um tema, logo a gente conta aí para vocês. Vamos abordar esses temas o ano todo, né, de janeiro até dezembro, para que todas as pessoas estejam conscientes, tenham informação do que acontece, formas de prevenção. Vamos falar do novembro, do outubro, do dezembro, que todos os meses é uma campanha de uma cor e são todos voltados para a saúde, porque hoje a gente precisa se preocupar muito com a nossa saúde. Sem saúde a gente não é nada. Não adianta eu ser lindo, maravilhoso, ser inteligente, se eu não tiver saúde eu não vou para lugar nenhum. Exatamente, né? Isso é muito importante. E saúde, gente, só mais um foco aqui. Saúde não é dicotomizado, não é saúde da mente, saúde do corpo. Saúde é a saúde geral. Se seu corpo não está bem, você não vai ter concentração. Se sua mente não está bem, o seu corpo não vai estar bem. Então, saúde é tudo. Exatamente. Né? Tá bom? Obrigada, Luciana. Mais uma vez, eu que agradeço.